Olá, fãs de mistério. Meu nome é Gabi e eu venho aqui todos os dias contar relatos sobrenaturais para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, comenta o que você achou do relato e principalmente se inscreva porque nesse início de canal é muito importante. E vamos ao relato de hoje. O relato de hoje se chama Tivemos o mesmo sonho na mesma noite. Meu nome é Natália, nome fictício, e vou contar uma história que me arrepia até hoje. Sempre morei na capital do meu estado, mas minha família tinha um sítio em uma cidade do interior pertinho de onde morávamos, cerca de 30 minutos de distância de carro, levando em consideração que a estrada é boa e pouquíssimo movimentada, já que não tem muitos moradores por lá. Passamos a infância inteira indo para lá, todos os finais de semana, feriados e minha época preferida, as férias. Eram sempre 6 crianças, eu, meu irmão, meus primos e de adultos, meus pais e uma moça maravilhosa que trabalhava conosco e nos criou, já que minha mãe sempre foi muito ausente. Eu amava muito aquela casa e principalmente o terreno enorme e cheio de árvores frutíferas que tínhamos. Passávamos o dia inteiro brincando, subindo nas árvores, comendo frutas. Foi uma infância totalmente saudável. Mas confesso que eu só me sentia bem na casa quando estava acompanhada. Eu sei que é bem errado deixar crianças sozinhas, mas nos anos 90 era a coisa mais comum do mundo e ninguém ligava muito. É verdade, gente. Fiquei muito sozinha em casa. Seja acompanhada apenas por alguma outra criança, melhor quando tinha algum adulto e perfeito quando estávamos todos juntos em casa. Quando eu estava acompanhada, eu não prestava muita atenção. Minha atenção era desviada para outras situações, para brincar, para me divertir, e eu não ligava muito. Mas, quando eu estava sozinha lá, eu me sentia observada por algo que me dava uma sensação ruim. Parecia que estava me jogando alguma energia esquisita que me deixava com mal-estar e com a sensação de estar ficando doente. O mais bizarro é que continuo frequentando essa casa agora, depois de adulta, e sinto a mesma coisa. Mas foi há alguns anos que eu tive a certeza de que tinha algo lá. Uma noite, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tive um sonho com a casa. No sonho, eu era uma criança por volta de 8 ou 9 anos de idade. Comecei a passar mal dentro de casa e fui caminhar pelo terreno para ver se de certa forma me distraía e esquecia os sintomas que estava sentindo. Estava uma escuridão total, mas eu andava tranquilamente, pois apesar de grande, eu conhecia aquele terreno como a palma da minha mão. Foi aí que, quando estava chegando no canto esquerdo do final do terreno, na união entre 2 muros que o cercava, eu comecei a ver uma luz forte vermelha, o que não fazia o menor sentido, pois não tínhamos vizinhos próximos e eu sabia que não tínhamos lâmpadas em lugar nenhum fora da casa em si. Desse canto vinha um calor insuportável e o meu medo foi crescendo cada vez mais, mas a curiosidade era muito mais forte. Eu fui me aproximando e lá no canto eu vi uma espécie de demônio. Bem o estereótipo que conhecemos de filmes e séries, sabe? Ele usava uma espécie de túnica em um vermelho vivo e ela brilhava como se fosse de seda. Era tão longa que eu não via os seus pés, se é que aquela coisa tinha pés. Ele tinha olhos completamente pretos, não existia a parte branca dos seus olhos. Ele olhava para mim com um olhar macabro e cheio de malícia. A pele também era vermelha, e da sua cabeça saíam 2 chifres tão grandes que se enrolavam quase que em uma espiral. Essa coisa não fez nada, não me atacou, não entrou na minha mente, nada do tipo. Só ficou lá parado me encarando, com aquele olhar macabro, como se mostrasse quem manda lá. Finalmente consegui agir e corri. Corri tão rápido que em um piscar de olhos eu estava em casa. Eu sequer lembro do caminho, das árvores, de nada. Eu só corri o mais rápido que pude. Quando a minha mãe de criação me viu naquele estado, ela perguntou o que tinha acontecido, mas antes que eu pudesse contar, eu acordei. O sonho foi esquisito? Foi, mas o problema vem depois. Ainda? Eu acordei ofegante e suada como se tivesse corrido daquele jeito na realidade. E como nessa época eu ainda morava na casa da minha mãe, corri para o quarto do meu irmão para contar o sonho.
já que vivemos boa parte da infância naquela casa. E é aí que vem a parte mais desesperadora. Enquanto eu contava, ele me olhava com olhos enormes e arregalados e disse que tinha sonhado exatamente a mesma coisa naquela noite. Para comprovar que ele tinha tido o mesmo sonho, ele ainda complementou com alguns detalhes que eu não tinha contado. Eu tinha ansiedade de falar tudo logo, então resumi, mas ele sabia tudo nos mínimos detalhes, do jeitinho que aconteceu. Gente. Era como se nós fôssemos um só no sonho, pois eu estava sozinha lá e ele também. E os detalhes que vimos vinham do mesmo ângulo. Então, sonhamos a mesma coisa e o corpo que estava presente naquele sonho era de uma pessoa só. Então, provavelmente dividimos esse corpo. E não para por aí. Poucos meses depois, ele esqueceu tudo. Sim, um homem adulto que há pouco tempo tinha me relatado algo com detalhes mínimos, agora não lembrava de nada. Não acho que ele esteja mentindo. Acredito que ou ele bloqueou a memória por ter virado um trauma, ou simplesmente a espiritualidade tirou isso da sua memória para que não o fizesse mal. Enfim, nunca irei saber o que aconteceu de verdade. Só sei que me lembro de tudo em detalhes e nunca vou esquecer esse pesadelo tenebroso. E muito menos o fato de que nós dois tivemos exatamente o mesmo sonho e na mesma noite. Bem, esse foi o meu relato. Tenho muito mais relatos, mas bem mais simples que esse. Se quiser, eu posso mandar depois outras coisas que já vivi e ouvi e tenho certeza que não foi desse mundo. Com certeza eu quero, por favor. Beijão. Beijo, meu amor. E, gente, que pesado, hein? Não só o fato de vocês terem tido exatamente os mesmos sonhos, exatamente o mesmo sonho, aliás, com os mesmos detalhes, mas esquisitíssimo essa questão dele esquecer, né? Como você disse que não acredita que ele esteja mentindo, porque ele poderia não mentir, mas ele poderia omitir no sentido de se proteger, se preservar e não querer mais falar do assunto. Mas realmente, para ele não lembrar mais de nada, ou foi um trauma muito grande, ou realmente ele está tendo algum tipo de proteção, né? Pelo menos é o que eu creio. E adorei o relato. Por favor, mande mais. Ficarei muito grata. Adorei sua história. E é isso. Beijo, beijo. Até amanhã.